Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, saudamos todos os peregrinos aqui presentes na capelinha, a Associação de Dadores de Sangue das Terras do Vale do Sousa, da Diocese do Porto, faz a sua pregação, muitos outros grupos e famílias. Também saúdo todos aqueles que nos acompanham através dos meios digitais do Santuário de Fátima. Celebramos hoje a festa do apóstolo São Mateus, um dos evangelistas também, que, seguindo de Jesus, depois escreveu a memória que dele tinha e as palavras de Jesus. Para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de
Senhor nosso Deus, que vos dignaste escolher São Mateus com inefável misericórdia, para o converter de publicano em apóstolo, concedei-nos que, ajudados pelo seu exemplo e intercessão, vos sigamos fielmente e nos entreguemos a vós de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que fostes chamados. Procedei com toda a humildade, mansidão e paciência, suportai-vos uns aos outros com caridade. Empenhai-vos em manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, atua em todos e em todos se encontra. A cada um de nós foi concedida a graça na medida em que recebeu o dom de Cristo. Foi Ele que a uns constituiu apóstolos, a outros evangelistas e a outros pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos cristãos, em ordem ao trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida de Cristo, na sua plenitude. Palavra do Senhor. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem e a noite a dá a conhecer a outra noite. A sua mensagem estendeu-se a toda a terra, estendeu-se a toda a terra. Não são palavras
estendeu-se a toda a terra. Aleluia, 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 Nós vos louvamos, ó Deus, nós vos bendizemos, Senhor. O coro glorioso dos apóstolos canta os vossos louvores. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus ia a passar quando viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele levantou-se e seguiu Jesus. Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos: por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, ao escutarmos este Evangelho da vocação de Mateus, percebemos que, de facto, Jesus vem para toda a humanidade. A sua mensagem é destinada a todos, sem exceção. Porque, de facto, Deus ama todas as pessoas da mesma maneira e quer que sejam felizes, quer que encontrem o caminho da felicidade, da verdadeira felicidade, quer que encontrem o sentido para a vida e o rumo que conduz à comunhão com Deus no céu. Mateus era um publicano, ou seja, cobrava os impostos para os invasores, para os romanos.
e por isso era pior do que os pagãos, porque era alguém que como que tinha renunciado à sua herança judaica, era alguém que estava a trair o seu povo e, portanto, ainda era pior do que os pagãos que não sabiam outra coisa. Mas Jesus disse-lhe: segue-me. E ele seguiu. E eis que é importante, não lhe perguntou porquê, nem lhe perguntou o que é preciso, nem lhe disse, olha que eu era isto ou eu era aquilo. Seguiu Jesus, seguiu o chamamento. E convidou os seus amigos para escutarem aquilo que Jesus tinha para dizer, porque percebeu que de facto a mensagem de Jesus era uma mensagem positiva para o mundo. Era uma mensagem, eram palavras que traziam algo mais, algo de extraordinário. E em vez de se alegrarem com isso, os doutores da lei ficavam escandalizados. Porquê? Não se importavam se de facto Jesus os chamava à conversão, se Jesus levava à mudança de vida destes pecadores. Não, era porquê? Porque não é nada a que estejamos habituados. E de facto Jesus veio trazer muita coisa à qual os doutores da lei, os fariseus, não estavam habituados, porque tinham criado uma estrutura e Jesus saía fora dessa estrutura. Saía de fora daquela caixinha onde eles metiam tudo o que era importante. E Jesus saía de fora daí. E, portanto, eles ficavam um bocado baralhados com isto. Mas Jesus diz: eu vim para chamar os pecadores à salvação. Aqueles que já estão salvos não precisam. A questão é, todos nós precisamos, porque todos nós somos pecadores. Jesus não chegou a dizer isto aos doutores da lei, mas ao longo da sua mensagem é isto que percebemos: todos são pecadores, todos precisam de salvação. Todos precisamos de nos abrir à graça de Deus e de nos aproximar dele e deixar que ele se aproxime de nós, porque foi ele que tomou a iniciativa ao descer do céu à terra. Foi ele que tomou a iniciativa ao fazer-se homem. Foi ele que tomou a iniciativa ao ir ter com Mateus e dizer-lhe: segue-me. E Mateus seguiu. E Jesus passa ao nosso lado. Chama-nos para o seguirmos. Chama-nos para vivermos como cristãos verdadeiros. Agora, se nós estamos distraídos ou se nós estamos tão focados noutras coisas que não damos atenção a Jesus, acabamos por perder o comboio. Por isso é que Deus continua sempre a vir ao nosso encontro, por isso é que Deus continua a chamar-nos, a alertar-nos, a convidar-nos. Nossa Senhora apareceu aqui há mais de 100 anos, trazendo-nos recordando-nos da mensagem de Jesus. Jesus já veio há mais de 2000 anos e, no entanto, de vez em quando é preciso que sejamos lembrados desta mensagem. De forma extraordinária, mas também de forma habitual e regular, com os ensinamentos dos pastores, com os alertas do magistério da Igreja, com aqueles que Deus coloca à nossa frente para nos guiar, para nos acompanhar neste caminho. E não podemos correr o risco de banalizar este apelo de Deus. Não podemos correr o risco de deixar submergir ou abafar este apelo de Deus por causa da vida, por causa de tanta solicitação, de tanta gritaria, de tanto barulho. Por isso o silêncio é possível, é necessário. Por isso o retiro, por isso uma peregrinação, por isso este encontro com Deus no silêncio de uma igreja, mesmo que estejamos nós sozinhos diante de Deus. Faz-nos bem. Faz-nos bem criar estas condições para nos encontrarmos com Jesus, para que Ele nos diga: segue-me. E para a gente lhe poder dizer: eu vou contigo, Senhor, para podermos criar comunidade.
Esse é o desafio que constantemente Jesus faz à humanidade. Que escutem o seu apelo, que caminhem com Ele, que caminhem à luz do Evangelho, para que possam renovar a sua vida, para que possam pedir perdão dos seus pecados, para que se possam converter, mudar de vida e encontrar a verdadeira felicidade, encontrar a paz do coração, que nos enche de ânimo, para que mesmo nos sofrimentos e nas dificuldades possamos encontrar esta felicidade verdadeira que nasce de saber que temos um caminho e que estamos a percorrer esse caminho, que vamos percorrendo as etapas e vamos aproximando de Deus e dos irmãos. Que ao celebrarmos São Mateus, que era publicano, celebremos de facto o perdão de Deus, que nos reconcilia a todos consigo e nos dá a graça da santidade. Hoje estão aqui 9 casais que celebram as suas bodas matrimoniais de ouro e de prata, 25 e de 50 anos. Com eles vamos dar graças a Deus e vamos abençoar o seu matrimónio, porque eles fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
reconstrui os muros de Jerusalém. Então vos agradareis dos sacrifícios devidos, oblações e holocaustos. Então serão oferecidas vítimas sobre o vosso altar. Eu quero misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Povos da terra, louvai o Senhor. 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 Louvai o Senhor, todas as nações, aclamai-o todos os povos. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Oremos. Tendo participado na alegria de São Mateus, que recebeu em sua casa o Salvador, concedei, Senhor, que sempre nos alimentamos do pão daquele que veio chamar à salvação.
não os justos, mas os pecadores. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Faço a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Anunciai o Evangelho do Senhor e deem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.